Irmãos, bom dia, né? A paz do nosso Senhor, né? E Salvador, Jesus Cristo, né? Uma semana abençoada, né? Uma semana produtiva, né? Para mim e sobre a tua e a nossa vida, né? Vamos ler em Salmo 116, né? E é um salmo de agradecimento, né? Ao Senhor, né? Quero hoje não só louvar com você, mas também quero orar, porque, né, nós estamos diante de uma palavra, né, poderosa, né, para mim, para tu e para nossas vidas, né? Salmo 116 é a palavra de hoje que diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Amém. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Por que você vai amar o Senhor? Porque Ele ouviu a sua súplica. Uma coisa é oração, outra coisa é súplica. O que é suplicar? Suplicar é você se humilhar, suplicar é insistência na oração. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, porque eu invoquei Ele enquanto está perto. O que é invocar? Invocar é uma cerimônia de um ritual. É você dar louvores, para Ele, é você adorar o Senhor. Você está invocando o nome do Senhor. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. O próprio Jesus disse que não é em Jerusalém e nem em Samaria, né, aonde ele deve ser adorado. Mas ele está à procura de verdadeiros, né, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porquanto invocai, né, enquanto está perto, né? Porque o Senhor está perto daquele que clama, daquele que busca e daquele que suplica a Ele. O 3. O cordel da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderará de mim, e eu aperto e a tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, livra a minha alma. Basta cada dia o seu mal. Todo dia em que nós acordamos, deitamos e levantamos, a morte, ela bate na nossa porta. Porque hoje nós dormimos e não sabemos, né, irmãos? Hoje nós dormimos e não sabemos como se vamos acordar. Hoje nós vamos na rua, não sabemos se vamos voltar. Porque a violência, ela está solta e nós somos pobres. Nós não temos hospital particulares, nós não temos rotina de fazer exames, porque nós vivemos pela fé. Se a gente estiver doente, ou Deus vai curar, ou a gente vai morrer. Então está dizendo assim, porque o cordel da morte, né, está dizendo assim, porque diz assim, porque o cordel da morte me cerca. Todo dia, irmãos, não sabemos, todo dia estamos à beira da morte, todo dia passamos na morte. Porque enquanto você está vivo, você está sujeito a morrer. Então, por isso que o salmista vai dizer que me livra do laço do passarinheiro. Então, assim, todo dia nós acordamos e levantamos e não sabemos o que nós temos no nosso corpo. Por quê? Somos pobres, não temos rotina de hospital, porque não temos dinheiro. Hoje eu vou fazer uma rotina de sangue, hoje eu vou fazer uma rotina do coração, hoje eu vou fazer uma rotina da cabeça, hoje eu vou ver o que eu quero. Então, assim, a gente não temos esse costume porque nós não temos dinheiro. Não temos um hospital particular. A gente temos somente a fé. Porque o justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Então, todo dia nós somos cercados na morte. Pela violência, cercados pela covardia, pela ajudaria. Então, nós estamos vivendo por isso que eu disse, basta cada dia o seu mal. Amém? E a angústia do inferno se apodera em mim. E encontro um aperto de tristeza. O que está dizendo aqui? Você já viu, né? Que às vezes você diz assim para um filho: não vai, filho, eu estou sentindo de você não ir, filho. Ele vai e ele morre. Porque a morte, irmãos, ela tem os seus avisos. Você sabia disso? Às vezes fala assim: meu Deus, estou com uma tristeza, menina. Estou com uma tristeza do caraca, uma angústia, não sei o que é isso. Quando você vai ver, é um filho que morreu, é um conhecido que morreu. Então a morte, ela sempre vai trazer tristeza. A morte, ela sempre vai trazer angústia. Então, assim, a morte é isso. Então, irmão, vai dizer assim:
E eu invoquei o nome do Senhor para livrar a minha alma. Então a Bíblia diz o que, irmãos? Que eu invoquei o nome do Senhor para livrar a minha alma. Por isso que o salmista disse: 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Por isso que ele invocou o Senhor, né? Daniel orou ao Senhor e Deus livrou ele da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego oraram ao Senhor e o próprio Jesus desceu dentro da fornalha. E livrou, você vê Daniel, né? Falei de Daniel. Então você vê, e livrou o Senhor. Deus ele deu vários livramentos para o povo de Israel. Então assim, invoquei, e assim, então invoquei o nome do Senhor dizendo: livra a minha alma. Então assim, Deus ele vai te livrar da morte. Deus todo dia ele nos livra, porque, irmãos, basta cada dia o seu mal. O tempo, hoje, como eu estava dizendo aqui, livra a minha alma. Nós somos pobres, né? Pobre na matéria, mas rico no espírito. Por quê, irmãos? Nós não fazemos rotina, não temos rotina de ir no médico, porque isso é para rico. Ver pressão, ver glicose, fazer exame da cabeça, check-up do peito. Nós não temos essa rotina. Por isso que eu me invocai o nome do Senhor, porque ele livra do mal, entendeu? Toda ferramenta contra a sua vida não vai prosperar. Toda língua que se levanta, o Senhor a condenará. Quando diz que o Senhor nos livra do mal, ele vai livrar todo mal armado, todo mal feito, tudo que armaram contra mim, contra você, porque Deus ele livra a gente do mal, entendeu? Ele livra a gente. Podem armar, né? Podem armar contra a minha, contra a tua, contra a nossa vida. Mas o Senhor, ele vai livrar a gente do mal. Porque o verdadeiro mal, irmãos, não é aquele que se manifesta. O verdadeiro mal é aquele que está escondido dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do seu corpo. Às vezes, a pessoa está doente e a pessoa nem sabe que está doente. Então, esse também é um mal. Não estou falando só de pessoas maléficas, que existe, pessoas ruins. Existe. Só que eu estou falando do mal, irmãos, que o nosso corpo, você vê, da pandemia. Quantas pessoas morrendo e não sabia, porque a pandemia, ela mata pessoas que têm problema do coração, ela matou pessoas, a gente perdemos, irmãos, gente queridas nossas. Então, assim, a Bíblia diz o quê? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, entendeu? Então, os que confiam no Senhor Deus, eles são como um monte de Sião, que vai permanecer para sempre. Porque o próprio Salomão, ele vai dizer assim, irmãos: geração vai, geração vem, mas a terra, ela permanece para sempre. Então, assim, tem coisas na nossa vida, como está ali no livro que nós estamos lendo de Salmo 116, que está falando sobre livramento, né? Porque Deus é Deus de livramento, né? Então a gente temos que buscar sempre ao Senhor, agradecer a Deus por mais um dia, porque o sol está quente, mas eu ainda posso sentir ele. E quem não pode? E quem não pode, irmãos? Sentir, quem não pode reclamar? Quem queria estar quem está numa cama, numa cadeira de roda, quem está no hospital essa hora pedindo ao Senhor, me dá mais uma oportunidade. E não tem, irmãos. Então, assim, por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos livra do mal. Vou contar um testemunho para você, que eu estou liberando aqui. Uma vez, irmãos, eu estava vindo do meu trabalho e eu ouvi aquela voz assim do céu, irmão, de madrugada. Eu trabalho fazendo extra de madrugada, né? Eu vi o extra não, uma vez eu estava vindo do meu trabalho e, né, na madrugada, irmãos, eu ouvi uma voz dizer assim, tinha uma mata, né, uma florestazinha tudo escura, e eu ouvi a voz do céu dizer assim para mim: atravessa. Eu falei: Senhor, vou atravessar. O Senhor atravessa e vai lá pro outro lado. Irmãos, aqui é Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro. Aí eu falei: Deus, aí eu falei pro meu amigo assim: cara, vamos atravessar, não vamos passar ali não, porque Deus mandou não passar não. Ele falou assim: que é isso, pastor, você tá maluco, você não tá na igreja não, você tá no Rio de Janeiro, você tá na igreja não, pô. Falei: cara, mas Deus mandou passar por ali não, e eu não vou passar.
Irmãos, falei para ele, não passa, vamos comigo, cara. Deus falou que é livramento para a nossa vida. Estamos aqui no Salmo, estamos lendo, irmão, Salmo 116, tá? Estamos no 4 agora. Então eu invoquei o Senhor dizendo, livra a minha alma. Aí falei para ele assim, Deus mandou eu atravessar e correr. Aí ele, que é isso, cara? Irmãos, diante de Deus, o cara não quis ouvir o que eu falei para ele. Sabe o que aconteceu? Levou 2 facadas e ainda foi parar na UTI, quase morreu. Aí no dia eu fui visitar ele, no outro dia eu falei, viu? Ele gritando pra me socorrer, eu vou te gritar, vou te socorrer, pô, o cara com 2 facas na mão, você é maluco? O cara maluco, um cracudo, deu 2 facadas nele e levou o celular dele. Então assim, irmãos, o que eu falo pra você? Deus, ele revela os seus profetas, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro, uma vez eu estava vindo do trabalho meia-noite, um carro preto, escuro, tentando atrás de mim, tipo, pular dentro de uma casa e só foi uma oração quietinho. Então, assim, o mundo em si, ele tá perigoso, irmãos. Mas aqui diz o quê? Invoquei o Senhor e ele me livrou do mal. Por isso que você tem que invocar Deus para tua casa. Botar louvores, adoração, ir para a igreja, falar, Senhor, guarda o meu filho, guarda a minha filha. Senhor, guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Porque tu tem que invocar. Porque se você invocar Deus, irmão, Deus livra. Deus existe. Agora o 6. O Senhor guarda aos simples, que estão abatidos, mas e ele me livrou. Tá vendo? O Senhor vai dar graça ao simples, humilde, e vai te livrar. Você entendeu? O que é o livramento do Senhor na sua vida e na minha? Ele vai te livrar, irmãos. Porque você é simples, porque você não tem condição de ter seguranças. Você não mora na Zona Sul, que é rodeado de polícia. Então Deus, ele é a proteção dos pobres. Deus é a proteção dos humildes. Porque o rico, ele confia na sua riqueza. Mas nós confiamos de quem? No Senhor dos Exércitos. Piedoso é o Senhor do justo. Só Deus tem misericórdia. Está dizendo que Deus, ele tem misericórdia do pobre, do honesto, do justo, né? Porque a misericórdia do Senhor nos alcançou e nos alcança todos os dias. Amém? Ele diz assim, Senhor, guarda não, o Samuel botou a Rebeca para ele. Então, irmãos, o Senhor guarda os simples, mas os livra, né? Então, assim, volta a minha alma a ter repouso, pois se te faz bem. A pessoa que confia no Senhor, a pessoa está bem. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, os que confiam no Senhor permanece para sempre. Porque o Senhor livra, moça, é forte. Por isso que eu falo para você, porque o Senhor livra minha alma da morte, e meus olhos me alagram e meus pés da queda. Quando eu falo para você, tem livramento de morte para tua casa, para tua família, porque tem livramento. Bem, andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Terra dos viventes é o que, irmãos? Na terra do Senhor, na face do Senhor, na terra de... Onde é terra vivente? O que nós somos? Nós somos almas viventes. Terra dos viventes é o nosso planeta, nossa terra onde nós habitamos. Então andarei perante o Senhor, porque aqui você tem que andar o quê? Anda nunca, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é forte. Criei, por isso falei e estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Irmãos, todo homem, ser humano que não tem Cristo é mentiroso. Até os que têm Deus às vezes mente. Então assim, ele está dizendo que o ser humano, ele é feito em pecado, em erro e falha. Você não pode esperar do ser humano, você não pode, né, esperar do ser humano, esperar algo bom. Sempre é algo mal, certo? Aí diz assim, irmãos, o mais forte, o 12. O que darei eu, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios a qual tem me feito?
Você já parou para analisar? O que darei eu a Deus por todos os benefícios? Salmo 116, versículo 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios a qual tem me feito? O que você vai dar para o Senhor? Não tem como, irmãos. O que a gente pode fazer para o Senhor? Uma oferta, um dízimo, fazer uma caridade, um bem. Ou como nós vamos agradar o Senhor? Fugindo da aparência do mal, se convertendo ao seu caminho, tendo compromisso com Deus, vivendo uma vida na verdade. Então, assim, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios a qual Ele tem me feito? Não tem como a gente agradar, tem como servirmos a Deus. Então, seja fiel. Ele diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocai o nome do Senhor. O que é o cálice? O cálice, irmãos, a gente, quando eu não tenho costume, né, irmãos? O cálice, ele serve para quê? Para honra, para você brindar. Então, tomarei do Senhor o cálice da salvação. Tomarei do Senhor. O que você vai fazer? Você vai aceitar Jesus como único, suficiente Salvador da sua vida. O salmista diz assim: me enche com óleo e o meu cálice transborda. Salmo 23. Então você vai fazer o quê? Você não vai querer só a revelação. Você tem que querer o dono da revelação. Você não vai querer a profecia, você vai querer o dono da profecia. Você vai largar o pecado de adultério, da fornicação, da mentira, do engano. Quem é você? O que adianta você ser revelado e ir para o inferno? Deus falar com você aqui, mas você queimar no inferno. Então não adiantou de nada, irmãos. Então adianta você o quê? Tomar vergonha na sua cara e aceitar Jesus, largar o pecado, largar o... Não tem como você servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Você não pode. Sabe por que muitas pessoas estão morrendo? Porque a pessoa vai para a igreja, chora, se arrepende, chega na hora, eu não quero Jesus. Aí vai para o mundo beber. Aí você está chamando a ira de Deus contra a sua vida. Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus não resiste o coração quebrantado. Na hora você chorou e Deus falou assim: agora você vai me servir, porque você é meu. E operando Deus, quem impedirá? Você agora vai estar na mão de Deus. Por isso que aparece doença, enfermidade. Deus te dá várias oportunidades. Quando Deus vê mais, Deus ele te mata. Porque você não tem prazer em servir Ele, mas você chorou, você sentiu a presença dele, viu que era maravilhosa. Só que naquele momento ali você quis, depois você não quer. Irmãos, eu lá na igreja, eu tinha uma revelação com um rapaz e falei assim para ele assim: varão, Deus falava para mim que Ele quer um compromisso com você, com Ele. Irmãos, o varão chorou muito na igreja, o varão se converteu. Irmão, sabe o que o varão falou para mim depois? Eu não quero não, varão, aceitar Jesus ainda não, que ainda não é tempo. Falei, amém. Mas aí falei, Deus falou para ele falar na igreja, tá até gravado. Falei, assim manda te dizer o teu Senhor. Eu vejo o seu carro encapotando 3 vezes. Tá? E ninguém vai te socorrer. Porque você vai agonizar até você se arrepender. Nisso você vai falar, Senhor, eu te aceito como único suficiente Salvador. Porque para você é na dor, é na morte. Bom, o cara morreu. Encapotou 3 vezes o carro dele. Moleque novo, 26 anos. Deixou 2 filhas. Então Deus avisou ele. Então assim, Deus não me avisou. Deus avisou. Se foi pro inferno, foi com os pés dele. Porque a pessoa tem que parar. Deus é amor, mas é fogo consumidor, irmãos. Deus ele é justo. Deus ele vai te cobrar, vai te punir. Deus ele cobra. Por isso que não devemos brincar com o nome do Senhor. Por isso que não devemos brincar com as coisas de Deus. Aí você vira um crente Raimunda, um crente na igreja, um crente no mundo. Você vira o crente Raimunda, um crente. Então, irmãos, o crente, então assim, diz assim, irmãos, ó. O que dá, aí diz, e tomarei o cálice da salvação. Quem é o cálice? Jesus. Aonde Jesus brindou? Quando ele venceu do diabo a morte e voltou para o trono. Entendeu? Então você tem que querer o cálice da salvação. Só que hoje, o que me rebenta lá na igreja? Irmãos, eu sou um profeta na minha igreja. Mas porque eu parei de entregar a revelação? É porque eu não sou macumbeiro que pessoas vão consultar e vão embora. Eu não sou cigano, eu não sou mão branca, eu não sou eguede, eu não sou macumbeiro, eu sou um servo de Deus. E lá na minha igreja, eu entrego revelação aqui na internet, mas na minha igreja eu não entrego. Por quê, irmãos? O povo vai, o povo não quer. Vou te falar,
um culto sem alma, sem salvação é um teatro, tá? Eu costumo dizer que é um teatro, que é um show. Você faz o culto, você entrega a vez, a pessoa chora, a pessoa busca, e na hora fala assim, eu não quero Jesus. Então Deus não falou contigo, irmãos. Então Deus não falou. Porque quando Deus ele fala, a terra estremece. Eu quero servir esse Deus porque ele é poderoso. Agora, se você diz assim, eu ouvi Deus falar, e Deus não se converte, você não ouviu Deus falar, irmãos. Porque quem ouve Deus falar tem prazer em servir esse Deus. Entendeu? Eu sou um tipo de profeta, tô falando por mim, tá, irmãos? Lá na igreja a gente não fala identidade nem CPF. Primeiro que eu nunca vi, eu sirvo a Jesus desde os meus 7 anos de idade e nunca vi essa palhaçada na minha vida de falar identidade e CPF. E depois estar sem camisa na internet e falar o teu nome. Primeiro que se você entrar, falar se você falar o meu CPF, que é o registro pessoal, para mim você é um estelionatário e eu vou na delegacia dar queixa de você. Porque não pode falar identidade, CPF, isso é errado, isso é crime. Falar teu nome todo, falar o nome da sua mãe e do seu pai, isso é crime. Então não pode. Então assim, mas bicho, não, só fala só o que Deus manda e acabou, e se cumpre. Então assim, estamos vivendo num tempo da igreja em que os profetas estão afastados. Estamos no tempo dos profetas de Balaão, que visa mais o dinheiro do que a salvação. Tu vê que esse tal de pastor André Santos, eu falo o nome, tô nem aí, ele falou que irmão, vou falar para você, ele falou que o que Deus, eu acho que você viu na internet, que Deus deu para ele o número da Mega Sena. Quem lembra disso aí, bota assim, eu lembro. Quem lembra, quem viu esse vídeo na internet? Que ele falou que Deus virou para ele o número da Mega Sena e falou, quem lembra? Da Mega Virada. Tem alguém aqui que lembra? Bota aqui, eu pastor, eu vi. Quem lembra disso, só compartilhei, só curte para me ver. Poxa, irmão, isso é charlatismo. Poxa, eu vou contar para vocês, mas não é para vocês não, irmãos. Irmãos, eu não tenho o costume de jogar na Mega Sena, não tenho o costume. O cara falou na internet que Deus deu para ele e falou, meu irmão, se vou falar a verdade, fui fraco, 600 milhões era o prêmio da Mega Sena. Irmão, fui lá, fiz 6 jogos. Por 600 milhões, falei até pra mulher assim, ó, amanhã tu pode ir lá ver a nossa mansão lá, tá? Uma casa boa de 4 quartos, cozinha, banheiro, pode contratar uma empregada, uma empregada também, né, uma diarista, para toda semana ter em sua casa, e vai lá e escolhe um carro bom lá para você. Vou te dar um Jeep Renegade e eu vou ficar com Creta. E tá, gente, vamos ver uma casinha boa no condomínio fechado, com piscinão. Irmãos, eu tava fazendo sonho, que o cara, falei assim, no mínimo eu vou acertar essa Mega Sena. Pô, irmão, joguei o número que o pastor falou aí na internet. Irmãos, não acertei nem do lado. Não passei nem perto. E eu crente que eu ia poder passar no mercado. Agora não preciso mais ver preço de nada. Agora eu sou milionário, sou rico, né? Paguei no mínimo aí 700 mil, 800 mil, né? 600 milhões, 1 milhão, irmãos. Que cara safado. Que charlatismo. Perdi meus únicos dinheiro que eu tinha. Quase que a mulher faz compra, quase que eu ligo para a empresa e falo, não vou mais trabalhar não, fica aí com o seu salário. Quase, irmão, que eu cometo uma loucura dessa. Porque acreditei num charlatão desse na internet. Então, assim, você vê, irmãos, que o povo, eles estão brincando muito com as coisas do Senhor, sabe? Eles estão brincando com as coisas de Deus. Falo para você, Leonardo Salles. Para mim não é um profeta, irmãos. É um homem, tem um dom, tem. Mas um profeta, ele tem postura na hora de serviço. Eu não posso estar aqui, irmãos. Tá vendo isso aqui? Eu nunca peguei um sol na minha vida. Nunca fui numa praia. Mas a praia é nossa, é pra gente usar. A praia é nossa. Só que o profeta tem que ter postura, irmão. Tem que ter testemunho. Eu não posso andar fazendo live sem camisa na internet. Eu não posso liberar para o meu povo fazer tatuagem, isso é errado. O que a Bíblia diz? E vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Nós que servimos a Deus ainda somos a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, para nada mais ele presta. Às vezes nós olhamos assim, o pessoal está criticando, está perseguindo ele. Não tá, porque dá mole, dá motivo, irmãos. Crente na balada, no meio de farra, isso é errado. Vou dizer uma coisa aqui para você, você vê que o evangelho,
Deus esse dia me repreendeu, o evangelho virou bagunça. Você vê, esse Vic que era pai de santo, que era bruxo, se converteu, agora é pastor que abre igreja, porque igreja virou lucro, irmão, igreja dá dinheiro. Igreja dá dinheiro, igreja hoje enriquece. Aí esse Vic é um filho do diabo que só engana o povo de Deus, ainda continua sendo macumbeiro, porque ninguém se converte e larga do dia para o outro. E aonde ele aceitou Jesus que ninguém viu ele aceitando Jesus. A cantora Perla voltou para Jesus, não voltou para Jesus, irmãos. Eles querem dinheiro, irmãos. Eles entenderam que o mundo gospel hoje, irmãos, é uma mina de dinheiro. Então eles não se converteram, eles querem ganhar dinheiro dentro da igreja. Esse cantor sertanejo também que diz que se convenceu, não se converteu, entrou para a igreja para ganhar dinheiro. Porque eles sabem, irmãos, que na igreja, que a igreja dá dinheiro. Então eles estão usando do evangelho para fazer profissão. Vai estudar, vai se formar, vai ser um médico, vai para cantar, se faz profissão. Na igreja não é profissão. Então, assim, você vê que a Perla não se converteu, se convenceu, porque tá pobre, não tá numa merda terrível. Aí o que ela faz? Eu não vou voltar para Jesus, vou voltar para a igreja, voltar a cantar, porque aí eu ganho 2.000 ali, 3.000 ali, aí o povo grava um CD de igreja, porque a gente sabe que eles são filhos do diabo, cheios de ganâncias, que entram para o evangelho para ganhar dinheiro. Então, assim, igual tava vendo esse MC negão aí, esse MC, né, um negão que era da igreja, que se converteu, o cara saiu da igreja porque ele quis, aí chorando para dar drama, né, chorando, eu saí da igreja porque o pastor, mentira, irmãos, você saiu da igreja porque você sempre quis ser funkeiro, você saiu da igreja porque você nunca foi da igreja. A pessoa quando sai da igreja, irmão, no livro de Gênesis, no livro de Salmos, versículo 1, vai dizer o quê? Que o pecador não subsistirá na congregação do justo. Não tem como você, cheio de pecado, cheio do mundo dentro de você, ficar numa igreja, porque o fogo expulsa para fora. E o fogo revela quem é quem. Então, você saiu da igreja ou leu o seu cantor, seu funkeirozinho? Você saiu da igreja porque você quis, porque a igreja não é para você. Você estava cheio do mundo, cheio de prostituição dentro de você, cheio de farsa, porque quem tem um encontro com Deus verdadeiro não faz sair da igreja. E aí fica, eu saí da igreja por causa do pastor. Não, cara, você saiu daí porque você nunca foi da igreja. Você nunca foi de Jesus. Você foi tentar uma carreira no mundo como funkeiro. Mesma coisa o Tonzão. O Tonzão falando que saiu da igreja por causa do pastor, que as coisas erradas. Mentira, o Tonzão saiu daí porque ele nunca foi da igreja. O Tonzão estava pobre, estava duro, estava sem dinheiro. Então, assim, ele saiu da igreja porque a igreja não deu dinheiro para ele. Entendeu? E ele queria o quê? Eles queriam dinheiro. E, infelizmente, a igreja não deu dinheiro pro Tonzão. A igreja não deu dinheiro para esse filho, não deu dinheiro para Perla, não deu dinheiro para Priscila Alcântara, porque eles aceitam Jesus, irmão, não é por causa de que eles querem Jesus. Eles aceitam Jesus porque quer dinheiro. O cantor Yuri também aceitou Jesus porque estava duro, sem dinheiro. Porque, infelizmente, irmãos, tem empresários abrindo igreja. Tem pessoas que é empresário abrindo igreja. Querem investir na igreja, porque eles entenderam que igreja dá dinheiro. Mas só que igreja, irmãos, muitos são chamados, mas poucos escutam, irmãos, o evangelho, né? Aí diz assim, irmãos, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 14. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Por que diz que pagaria os seus votos? Irmãos, às vezes nós fazemos voto na igreja. Voto é bíblico? É bíblico, irmãos. Porque Ana deixou no altar aquilo que ela não tinha. Então, assim, voto é bíblico. O próprio Jacó, ele fez um voto dizendo: se o Senhor guardar a minha entrada e a minha saída, eu prometo ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, dízimos é fidelidade. Oferta, ela é voluntária, e voto é aquilo que você cumpre. Porque se você falar, você tem que cumprir. E assim, voto é para você que está numa vida, num desespero, que você quer um milagre, que é uma situação. O voto está na Bíblia. E Deus, ele atende. Tanto que Ana fez um voto e Deus deu 7 vezes mais. E oferta? Oferta, irmãos, é voluntário. Você separa o dinheiro que você quiser e fala assim: eu vou dar de oferta. Por quê? Isaac semeou uma semente e colheu 100 por ela. Então, oferta, claro que as igrejas, né, irmãos, né, as igrejas, elas abusam dos votos, dos dízimos, né? Elas abusam, sabe, dos dízimos, das ofertas. Só que hoje o evangelho, irmãos, eu costumo dizer, porque eu estou na igreja desde 7 anos de idade, que esse é o pior evangelho que eu peguei, que eu estou pegando a pior fase do evangelho. O pior momento da igreja é esse. Por quê, bispo? O pobre desprezado na igreja. A viúva esquecida.
o órfão, a igreja não atende a necessidade dele. Porque hoje em dia o pastor, eu falo de mim, irmão, cheguei numa igreja para pregar, irmãos, de humilde, na minha humildade, sabe? Era a minha humildade. E chegando nessa igreja, a igreja é grande, o pastor me deu uma água, né? Me tratou. A gente entende quando a gente é desprezado, né, irmãos? Apertei a mão de todo mundo, porque a gente somos um povão. Eu rapaz, para apertar a mão no altar quase todo. Chegando nessa igreja, irmãos, o pastor, Barão, eu vou te dar 20 minutos. No mínimo uma mensagem de 30 minutos. Só que eu falei para ele, você vai me dar 20 minutos, Barão? Mas eu só preciso de 5. Por quê? Falei, porque eu vou pregar. Irmãos, nesse dia foi o dia que eu sacaneei o altar. Né? Sacaneei mesmo. Falei assim, abra sua Bíblia, que diz assim, João Batista disse, né, irmãos? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Foram para ouvir uma grande mensagem minha. Só que Deus falou, hoje você não vai pregar. Eu falei, arrependei-vos, vós, porque é chegado o reino do céu. O que é arrependimento? Arrependimento é você que está com o marido dos outros, você não querer o marido dos outros. Arrepender é você deixar a prática do adultério, da fornicação, da mentira. É você comprar as coisas e você pagar. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Quando o reino de Deus ele chega na sua vida, você tem que ser diferente. Então, assim, a Bíblia, ela diz o quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Então, se você fazia, você não faz mais. Se você fazia, você não faz mais. Se você fazia, você não faz mais. Você tem que largar o mundo, largar o pecado, largar o erro. E manda mais dizer no livro de Levítico que você não cobiçarás a casa, nem a mulher, nem nada do seu próximo. Então você não pode cobiçar nada, dentro do contexto. Aí depois falei assim, porque a Bíblia diz assim, em teu nome, Senhor, expulsei demônio. Em teu nome eu operei maravilha. E Deus vai dizer o que para mim? Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. O que é iniquidade e pecado? Pecado você comete e deixa, e não quer mais. Iniquidade é aquilo que, por isso que a Bíblia diz assim, ó, e a iniquidade fui formado, me concebeu a minha iniquidade, é aquilo que você vem fazendo há muito tempo e não quer deixar. Aí eu falei, aí Jesus vai dizer para você do altar, para você daí de baixo, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, vós que pratica a iniquidade, avareza, maldizente, fofoqueiro, você que está praticando o adultério, fornicação, a mentira, a divisão, a contenda, vós que pratica a iniquidade. Aí Deus vai, aí teu nome expulsei, falei, não, essa palavra aqui é para o altar, é para o ministério. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Entendeu? E teu nome expulsei, fiz em nome dele, tem poder, vai fazer qualquer coisa. Irmãos, o altar calor. Aí peguei o microfone, 5 minutos. Peguei o microfone. Assim como eu não usei, peguei o microfone, em 5 minutos. Falei, tive uma revelação e vou entregar, porque eu ainda estou no meu tempo, não é 20 minutos? Irmãos, um monte. Peguei assim, olha. Falei, Senhor, joga aí, pai, uma bola de fogo na minha mão. Parou, fica de pé aí, meu irmão. Eu vejo uma bola de fogo na sua mão. Não joguei. A mulher manifestou na igreja. Aí falei, pastor, vai lá expulsar. O pastor, não, varão, gente, foi você que derrubou, você que gravou. Então deixa ele lá, eu vou embora. Baixei o altar, fui embora, irmãos. Aí foram lá os obreiros, expulsaram o demônio e falei, sabe por quê, pastor? O reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder de Deus. Jesus disse para os discípulos subir para Jerusalém, para que do alto venha ser revestido de poder. Contra a minha pregação podem contestar, como contestavam a pregação de João Batista, como contestavam a pregação de Estevão, que Estevão foi apedrejado, quando contestavam a pregação de Paulo. Mas quem vai contestar, como diz aqueles homens, né, irmãos? Quem vai contestar um milagre? Ninguém. O que aqueles homens falaram? É notório o milagre que eles fizeram. O cara era paralítico, o cara andou. E eu falei para ele, porque o rei, vou até fazer outra mensagem daqui a pouco sobre isso, porque podem contestar a minha pregação, podem contestar o meu sermão, mas contestar que essa mulher está sendo curada, que o diabo caiu, porque Jesus diz o quê? Se um diabo é expulso de vós, é chegar de vocês no reino do céu. Irmãos, final da história, né?
O diabo caiu, Deus curou e fui embora. Aí na outra semana, eu quero chamar você aqui para pregar. Eu falei, meu, primeiro que eu nem gosto de igreja. Falei para ele, nem gosto. Nem gosto, é raro eu sair para pregar. Quando eu não saio, eu boto minha esposa para ir pregar. Não sou muito de sair. Porque tudo tem um custo, né, irmãos? Para você chegar no lugar, entendeu? Aí chega na igreja dos outros, eles querem que você passe voto para eles. E não é assim. Eu não vou não fazer o que não está na Bíblia, não vou botar dinheiro no bolso do pastor, não vai me usar para tirar voto para ele. Entendeu? Tenho minha igreja, tenho meu povo. Aí então assim, não fiz. Então, irmãos, aqui vai dizer assim, Salmo 116. O que darei ao Senhor por benefício por todos os que têm me feito? Então, irmãos, benefício é gratidão, né? A pessoa grata, é grata por um copo de água, é grata, irmãos, por um copo de água, é grata pelo que você fez, pelo que você faz. Gratidão não tem preço, né? Agora o ingrato, você pode orar por ele, fazer favor para ele, que ele vai dizer, eu não te pedi nada, eu não te pedi nada. Então assim, o ingrato, ele não tem gratidão por ninguém. Fala pra você, porque uma vez eu abri uma vaga de emprego na empresa que eu trabalhava com o rapaz, sabe o que ele falou pra mim? Mas eu não te pedi nada, você me botou aqui porque você quis. Eu falei, amém. Nunca mais arrumei emprego pra ninguém. Então assim, irmãos, aqui vai dizer, e pagarei os meus votos na presença do Senhor e de todo o seu povo. E quando a gente aceita, irmãos, muitos pregadores que hoje estão na mídia, são famosos, muitos deles, Deus me revelou isso, muitos deles quebraram os votos do Senhor. Por que quebraram o voto? Uns diziam assim, se o Senhor me dá uma oportunidade, se o Senhor me livrar da morte, eu prometo aonde eu ir, eu anunciar o teu evangelho e não cobrar, vou fazer por amor. Hoje todos cobram, irmãos. Às vezes você fica feliz porque um pregador de peso foi na sua igreja, mas o caixa da tua igreja está chorando, porque ele passou lá e levou 12 mil reais. Às vezes você fica feliz que um cantor famoso vai na sua igreja, mas esse cantor passou lá e levou 4 mil reais. Então assim, coisas que na igreja acontecem, irmãos, que hoje não acontece mais. Se você for comparar os pregadores de hoje com os de antigamente, você vê que os pregadores hoje são mortos, são frios, são gelados. Não fica copiando mensagem, principalmente da Camila Barros. Camila Barros não prega nada, entendeu? Não tem um avivamento, não tem uma unção na vida dela. Você vê que quem pregava mesmo era Izzy Reis. Izzy Reis pregava. Só que aquilo, né, irmãos? Por que Izzy Reis se queimou? Izzy Reis se queimou porque batia muito, né? Batia muito no pecado e assim, batia muito contra o pecado e hoje caiu no pecado, engravidou de um filho que não era do marido, numa missão que ela ia pregar. Fez tatuagem, saiu da igreja, rapou o cabelo. Então, assim, Izzy Reis era para ser a grande pregadora do momento, não Camila Barros. Porque a Camila Barros, irmãos, ela só conta as palavras, só encaixa as palavras bonitas. Tanto que ela não pisa no Gideão, porque o Gideão entende que para a Assembleia de Deus tem que ter muito mais. Então, Camila Barros é alguém para o povo daqui de baixo, não para o povo lá de cima. Camila Barros não é uma grande pregadora. Me diz que revelação da palavra Camila Barros trouxe. Trouxe uma boa história, entendeu? Igual no Congresso de Gideão agora, eu achei uma sacanagem eles colocar a Helena Raquel para pregar no Gideão. Helena Raquel não tem unção, o Gideão não é só um congresso, não é só um congresso. Então, irmãos, até o congresso do Gideão caiu. Se você for ver que que esse Eliseu tem? Não tem uma unção. O evangelho é unção, irmãos. O evangelho não é essa que nós vemos aí, não. Uma maluquice, só fala palavra, palavra. Por isso que quando eu posso até ser criticado no que eu vou falar para você. Mas o evangelho, se fosse no tempo de hoje, de antigamente, Malafaia não era pastor. Tanto que Malafaia nunca foi pastor, mas foi pregador. Eliseu Rodrigues não era pregador. Porque o reino de Deus não é só palavras. Porque palavra, irmãos, ela pode ser contestada. Você vê que o próprio Cristo, quando ia pregar, eles queriam o quê? Pegar o seu o quê? Na palavra. Só que Jesus deixou bem claro. O que eles falavam? É notório que a pessoa foi curada.
Ah, Senhor não pode curar no dia de sábado. Não poderia curar no dia de sábado, mas o cara foi curado. Então ele não podia dizer assim que o milagre foi feito. Estevão, quando foi apedrejado, eles contestaram a palavra. Mas o poder de Deus jamais vai ser contestado, irmãos. Uma palavra com unção, com autoridade. Eu falo, irmãos, o povo não está gostando, me criticam, mas eu falo a verdade. Essa é a pior geração da igreja. É a pior geração da igreja cristã, irmãos. Por que a pior geração? É tanta pior geração que um profeta hoje, sem conhecimento, ele se destaca no nosso meio, porque é notório que Deus usa ele. Notório. Não tem que contestar que Deus não usa o profeta em mensagem. Embora ele não viva como crente, ele dá mal testemunho de profeta, mas embora não tenha como não contestar que Deus é com ele. Se Deus não fosse com ele, não tinha chegado onde chegou. Então, assim, você vê ao ponto que nós somos afrontados, que o pastor Eliseu falou que ele pagou, ele fez o seminário dele, que ele pagou pelo conhecimento que ele tem. Você vê ao ponto de ele dizer que fez uma carreira na igreja, para ganhar dinheiro. Aí eu digo para você, irmãos, o que eles não aceitam uma igreja, um profeta que estão se levantando? Porque eles têm que pagar para ter o que eles têm. Nós ganhamos de graça o dom, a revelação, a palavra. Ele falou com a boca dele, com o Leonardo Salles, que ele pagou para ter o conhecimento. Por isso que ele cobra. Por que você não pagou para ser um médico? Por que você não pagou para ser um juiz? Por que você não pagou para fazer uma faculdade? Não, pagou para ganhar dinheiro dentro da igreja. E aí os verdadeiros mercenários são esses, que pagou para investir na igreja. E para trazer ele, irmãos, é 7 mil reais. Então, assim, aí eu falo para você, pagou, aí eles vê um pobre, né, como o Leonardo Salles, que era pobre, se levantar, vai querer perseguir o cara, mas, irmão, eles não sabem o que é você. Verdade. Porque ele falou com a boca dele que ele pagou pelo conhecimento que ele tem. Então, em outras palavras, assim, ele fez carreira na igreja. Agora, por que não pagou para ser um médico? Por que não pagou para ser um juiz, para fazer um curso, uma faculdade? Mas pagou para querer tirar dinheiro dentro da igreja. Entendeu? Por isso, irmãos, que eu digo para você, o evangelho virou profissão. O evangelho virou uma profissão. Você vê que ele não tem nada, irmão, de unção, não tem nada, é um cara polêmico, é um cara antipático. Ele e Malafaia pode dar as mãos os dois. Não tem nada, irmãos, o reino de Deus não é só conhecimento. O reino de Deus é poder de Deus. Aí por que eles vão bater em quem tem revelação do que ele pode ser? Porque eles não têm dom. Eles não aceitam ver um pobre vencer. Eles não aceitam alguém que não tem estudo, que não tem cultura. Mas Deus é Deus dos pobres, irmão. O que Jesus disse? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Então, assim, o reino do céu é dos pobres. O reino do céu é deles. É nosso o reino do céu. Então, o que nas plataformas já estão me perseguindo nas plataformas? É incontestável falar que Deus não fala na minha boca. Incontestável. Eu ontem, irmão, foi ontem, né? Ontem... Entendeu aí? É verdade, porque o evangelho está sendo banalizado, irmãos. Às vezes você olha assim, para me ver na igreja igual esse crente, é melhor estar no mundo. E é verdade, irmãos, eu apoio com certeza. É melhor você estar no mundo do que você estar na igreja. Porque, irmãos, infelizmente, o Emanuela, Deus conosco. Deus, a Bíblia diz, Emanuela, que quando Eliseu passava, a mulher disse assim, vejo que ele vai um santo homem de Deus. Porque, irmãos, o testemunho, ele tem que ser dado, ele tem que ser válido. Você tem que dar testemunho de cristão na sua rua, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu bairro. Onde os cristãos vivem pior do que ímpio. Entendeu? Onde o cristão vive pior do que ímpio. Então, assim, hoje, irmãos, temos que ter testemunho. Por isso que a Bíblia diz o quê? E vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Você vê que a pastora Edilene da Mata foi para o mundo, fez um favor para a igreja, ela indo para o mundo. Porque, irmãos, o evangelho não é um evangelho que o crente que fala palavrão. Isso é errado, você xingar palavrão. Crente que fala palavrão, crente que não mede as palavras, nós temos que ser diferenciados no nosso falar.
Quando você que está aí, mandar uma rosa, quiser mandar um diamante, abençoa a minha vida aí também aí nessa live. Bicho, vou mandar uma oferta para abençoar a sua vida. Deixa Deus te usar aí, irmãos. Então, irmãos, o crente, ele tem que ser diferente. E vereis a diferença, os que servem a Deus e os que não servem. Você vê profeta revelando no meio da Mega Sena. Profeta que só é profeta para rico. Para pobre não abre nem a boca. Você vai lembrar dele. Porque eu sou o pastor André Santos. Deus me revela que o Lula, Deus só revela rico. Só revela deputado. Só é profeta para rico e para os pobres. Obrigado, Vivi. Só é profeta para rico e para os pobres. Que está ali esperando um milagre, uma mudança na sua vida. Aí você vê que, né? Que você vê que o evangelho é escandalizado. Olha o que vai dizer. 15, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Preciosa é a morte do Senhor, a vista dos seus santos. O Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aí tem gente que o bandido morre, tá num bom lugar. Não tá num bom lugar não, irmãos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do adúltero, do fornicador, do mentiroso, do sétimo, do caloteiro. Deus tem prazer. Preciosa para o Senhor é a morte do santo. Custa caro, mas ele mata um santo. Por isso que estamos vivendo um tempo em que Deus está colhendo os pastores, irmãos, os ministros. Né? Você vê que toda hora na internet tem gente morrendo. Os santos estão sendo colhidos. Então, assim, o Senhor... Então, irmãos, temos que viver uma vida íntegra, uma vida reta, né? Uma vida temente a Deus e nos desviar do mal. Porque evangelho tá difícil. Aí você vê, você vai levar um canto hoje, 2.000, 3.000 reais. Não é pro Senhor, não é pro Senhor, irmãos. Todo mundo quer a carreira dentro da igreja. Todo mundo quer, irmãos. Quem não quer uma carreira dentro da igreja? Todo mundo quer ser pastor dentro da igreja. Antigamente, há 30 anos atrás, pastor era sinal de ser pobre na prova. Ninguém queria ser pastor, né? Parou para analisar? Ninguém queria ser pastor, ninguém queria ser cantor, ninguém queria ser nada na igreja. Hoje, todo mundo quer ser pastor, porque para ele ser pastor é sinal de ser empresário. Para ele ser pastor é sinal de você fazer carreira. Ninguém queria, né? Antigamente você entregava para a pessoa que ela tinha uma chamada, a pessoa até temia, porque sabia o preço. Hoje não, você entregar a pessoa pastor, ela fica assim, ó, toda feliz, toda alegre, entendeu? Então, assim, você vê que o evangelho é escandalizado por causa deles, irmãos. Tem pessoas que não querem servir Jesus, não querem estar dentro de uma igreja, né? Tem pessoas que não querem estar dentro de uma igreja, tem pessoas que não querem caminhar, porque infelizmente, irmãos, por causa do escândalo, muitas pessoas perderam a fé, né? Perderam o amor, perderam o carinho, porque é triste, meu irmão. Vou te falar uma coisa, você tá num lugar, igual você tá num lugar certo e chega na hora você, né, ficar triste, né, Viviane, ficar chateado, porque não é fácil você servir a Deus, né, onde tem escândalo. Você já sai do mundo que é errado. Você vai para a igreja, que é um lugar de amparo, que é um lugar certo para mim e para tua vida, né? Aí você chega lá também as coisas estão dando errado. Então, assim, evangelho, irmão, sempre foi renúncia. Evangelho sempre foi mudança de vida. Então, assim, o evangelho que não te confronta. Hoje em dia eu estava conversando com um amigo, irmãos, e ele falou para mim assim, pastor, eu vou casar aqui, cara. Eu falei, como você vai casar, meu amigo, com a mulher dos outros? Que vai destruir a família de alguém, varão. Amigo não, ex-amigo. Porque um cara que faz um negócio desse não merece ser meu amigo. O cara que destrói uma família. Ex-amigo. Porque o cara que destrói uma família e quer casar dentro da igreja para falar que vai acertar a vida com a mulher dos outros, não é amigo, é ex-amigo. Porque eu não sou amigo de um cara desse. Entendeu? Melhor eu andar sozinho de que mal acompanhado, irmãos. Crente fecha com o certo é o certo. O errado é o errado. Então, vacilou no altar, por Deus você vai ser cobrado. Então, assim, não devemos brincar com as coisas do Senhor, com a obra de Deus. Você vê que você não dá para você? Sai da igreja, irmãos. Se arrepende. O certo não é você sair, é se arrepender, largar o pecado e viver uma nova vida. Amém? Então, nessa tarde, irmãos, a palavra de Deus ela é muito
ela é muito forte quando ela diz que ela é viva e eficaz. Viva porque ela tem que trazer vida para a sua vida, e eficaz é aquilo que dá certo. Se a palavra ela não trouxe vida para a sua vida, é porque você não mudou de vida. Tem pessoas que dizem, eu fui para o mundo, eu saí. Não, irmãos. Os pecadores não vão subsistir na congregação. Se a pessoa ama o mundo, a pessoa não vai subsistir dentro de uma igreja. Entendeu? A pessoa vai sair da igreja, porque a igreja, irmãos, eu já passei por vários momentos dentro da igreja, sabe? Momentos ruins, né? Momentos bons. E assim, sempre entendi que meu alvo é Cristo. Eu me tornei garoa e varões, um prisioneiro de Cristo. Então, assim, o mundo que eu larguei, né? O mundo que eu larguei, eu era um mundo lá atrás, né? O mundo que eu larguei, a minha infância, que eu perdi na igreja. Eu não consigo mais, irmãos, largar Jesus, sair da igreja. Primeiro que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí. Então, assim, uma vez eu pensei, muitos anos, falei, cara, eu vou sair daí, mas eu falei, o que eu vou fazer se eu não sei fazer nada? Só sei falar de Jesus. Então, assim, quando nós temos um encontro com Deus, irmãos, verdadeiro, venha o que vier, a promessa dele estará e está sempre de pé. Então, assim, me lembro que até quando eu me converti, irmãos, para mim conversar com a minha esposa era uma luta. Uma luta, irmãos. Eu não sabia cantar uma mulher, né? Não sabia cantar uma mulher na igreja. Não sabia. A paz do Senhor Jesus. Não sabia cantar uma mulher. Tive que ler a Bíblia. Aí me lembro que eu estava subindo um monte com ela um ano, irmão. Subindo um monte com ela orando. Aí eu falei, tomara que essa mulher, não acho que eu sou amigo dela, não quero ser amigo não, quero ser marido dela. Irmãos, um dia eu falei assim, a gente conversando, trocando altas ideias, né, em cima do monte, depois de ter orado, eu falei assim, seu pai, né, é uma rainha. Eu falei assim pra ela, me lembro. Eu falei assim, eu lembro que eu falei assim pra ela, seu pai é um gênio e sua mãe é uma lâmpada. E você, só um pedido de Deus pra uma coisa perfeita e linda dessa. Irmãos, a mulher não sabia onde botar a cara. Aí eu não sabia, tive que inventar, irmão, na hora da Bíblia. Aí depois falei para ela assim, Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, mas nenhuma delas chegou aos seus pés. Porque você coloca todas as mulheres, irmãos, a mulher cedeu. Aí depois eu falei assim, Jó teve as filhas mais lindas do mundo e esqueceu de incluir você. Porque com certeza você faz parte da família de Jó. Irmãos, a mulher não sabia onde botar a cara. Então assim, aí falei pra ela assim, quando Deus falou que tudo que ele fez é perfeito, ele estava falando de você. Que criação perfeita. Então assim, irmão, tive que dar uma de Salomão, irmãos. Senão ia perder a varoa, porque a Bíblia diz o quê? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eu não vou perder a mulher pro ímpio, criado no altar. Não ia perder uma mulher pro ímpio, pro desviado. Nunca. Aí mandei essa e falei assim, a Bíblia diz, varoa, eu não vou aceitar nenhum não seu. Porque a Bíblia diz assim, não precisa nem a gente buscar confirmação. Porque a Bíblia diz o quê? O que ligou na terra, varoa, é ligado no céu. Se você falar que quer, o céu já fez isso aqui, ó. Assinou. E existe o livro das palavras. No céu está escrito na palavra Débora, esposa do pastor Felipe, que na época era pastor. Aí, irmãos, no final de tudo, consegui casar, né? Consegui casar. E o pior de tudo, irmãos, ainda tô na lua de mel. Tô brincando, irmãos. Irmão, você já parou para analisar que casamento é maior propaganda enganosa? Às vezes por que é maior propaganda? Às vezes quando eu casei eu era jovem, né? Às vezes você acha assim, hoje eu tô com 33, né? Eu tinha 18. Quando a gente casa, né, irmão, a gente fala assim, o homem, né? Por favor, irmãos, entendam, não compreendo. Você acha assim, vou casar e vou coabitar todo santo dia.
Irmãos, onde eu trabalhava, o cara falava que casava e todo dia ele coabitava com a esposa, fazia amor com a esposa dele. Irmãos, isso é a maior propaganda enganosa. Quando você casa, você vai trabalhar, você chega cansado em casa, você dorme. Quando você não tá bem, a mulher tá estressada, porque a mulher, para coabitar, ela tem que estar bem, tem que estar em paz. O homem não, para tirar o estresse, mas a mulher não. Irmãos, aí a mulher tá estressada, você faz uma massagem na mulher, a mulher dorme. Aí diz pra você, não me interrompe quando eu acordar. Aí você dorme também. Aí depois que você dorme, que você vai, quando vocês têm tempo, aí aparece um filho, uma criança. A casa é pequena, a criança, aí teu filho você não pode, você tem que ir, opa filho, como fingir, como se nada tivesse acontecido. Aí dá 10 horas, a criança não dorme, irmão. A criança parece que fica em oração. Já percebeu que filho de crente, que quando você quer coabitar, a criança fica acorda a noite toda. E parece que ele tá dizendo assim, irmão, na cabeça dele. Meu pai acha que eu não sei, ele não vai pegar minha mãe hoje não. Irmão, parece até que a criança tá na sua mente, na telepatia. Aí a criança demora, irmão, o menino tá com o olho fechado. Quando vai botar ele na cama, ele acorda. Irmão, uma luta, você tem 3 batalhas no casamento. Uma com os filhos, e quando os filhos começam a crescer, irmão, dá trabalho, passa na casa toda hora, não entende que é um quarto. Você tem uma luta, aí quando você chega aqui, aí irmão, vamos lá. Aí passou aquela noite de tribulação na sua vida, do homem. Quando o homem chega de manhã, aí ficou feliz, as férias voltou, as crianças foram pra escola. Quando o homem vai namorar com a mulher, a menstruação vem. Casamento virou uma penitência. Então você vai casar, jovem. Paulo falou, eu queria vos poupar disso. Bem seria que vivesse como eu, mas a gente não pode viver igual você. A gente gosta. Aí tu vai fazer uma massagem, aí você vira um acompanhante, né? Por que um acompanhante? A mulher vive mais doente, você tem que fazer massagem, você tem que cuidar da mulher. No final, irmãos, a mulher ganhou um acompanhante, não ganhou um marido. Ganhou um acompanhante, um cuidador de idoso, porque tu tá virando idoso, irmãos. Por que idoso? Mal você namora uma vez no mês. Mal você coabita uma vez, 2 vezes no mês. Então assim, você vira um cuidador de idoso. Você vai cuidar da sua mulher. E ela que tá sempre doente, você fala assim, pô, qualquer hora, cara, você diz assim, irmãos, olha, qualquer hora porque pode acontecer o pior, cara, a mulher doente toda hora, isso, aquilo. No final, irmãos, essa mulher que tá doente, essa pessoa que tá doente, ela vive mais que eu e você ainda. E você que acha que tá bem, porque não passa mal, cai num infarto durinho, sem sintomas, sem sequela, sem nada. Então, irmãos, vigia, por isso que eu tô igual minha mulher. Tô sempre passando mal, tô sempre doente. Então, assim, casamento, irmãos, é muito difícil, né, irmão? Você lidar com o ser humano, uma vida a 2, ela é chata, mas também tem seus benefícios, irmãos. Tem você, poxa, dorme com uma gatinha agarrada, com uma mulher, pra quem gosta, porque tem homem casado que tem mulher, mas não gosta, irmãos. Você dorme com a sua mulher, você acorda, né? Você tem uma esposa. Claro que você vai parecer a sua mãe, irmãos, reclamando todo dia. Quem deixou esse copo aqui? Mas tem os seus obstáculos, né? Sua vida 2 também tem. Mulher virtuosa. Quem achará o seu valor? O homem que acha o valor de uma mulher, irmãos, esse homem, ele tá bem. Porque tem mulheres que têm, né, um grande valor diante do seu Senhor. Tem mulheres que são muito valorosas. E eu falo pra você, tem um homem na internet que eu fico pra morrer. Quem fica falando assim, mulher com filho, mulher com filho não é futuro pra ninguém. Mulher com filho, mulher vivida. Irmãos, Salomão vai dizer, melhor o vinho velho de que o vinho bom, o vinho novo. Porque o vinho novo, irmão, você vai beber para se embriagar. O vinho velho você vai beber para se degustar. O homem, quando chega a uma certa idade, uma certa naturalidade, o homem e a mulher, eles entendem que a diferença, o menino novo ele quer chegar, quer a mulher. O homem maduro e a mulher madura, ele vai degustar de uma vida a 2. O que é degustar, irmãos? Para o casamento tem a sua preparação. O homem primeiro ele vai preparar um ambiente, a mulher vai preparar um ambiente, vão ver um filme, vão se divertir. Agora um moleque novo não, irmãos, ele vai viver aquele momento. Por isso que eu falo para você que também que menina nova não é futuro para ninguém. Não é futuro
para homem maduro. Porque tem homem de 40 que é mulher de 20. E não tem nada a ver. Porque você não vai dizer, melhor o vinho velho do que o novo. Porque o vinho, irmão, quanto mais ele velho ele fica amadurecido, ele fica bom. Assim é a mulher. A mulher, quando ela chega... A lei, vamos falar da física da carne. Quando o homem ele está com 40 anos, ou a mulher, o coração dele é mais propício, né, para aguentar um infarto, um derrame, certo? Um infarto, um derrame. Porque o coração dele já está formado, segundo a ciência, né? Então, o Isaac, ele casou com 40 anos. Então, assim, a melhor idade, irmão, para você se envolver com alguém é os 30, é os 40. Porque às vezes essa mulher que foi lá, que tá com filho, ela não é porque ela não presta. Felizmente, ela já é uma mulher madura. Ela não vai aceitar um cara ficar traindo ela. Ela não vai aceitar um moleque. Tem mulher madura, ela quer um homem. Ela não quer um moleque, ela quer um sujeito homem, irmãos. Ela quer um homem para ela. Ela não quer um homem. Que menina nova, o que acontece com a menina nova? Ela é traída várias vezes e fica perdoando. Porque tá começando a vida até entender que ela não pode aturar isso. A idade. Porque para ela vai dizer assim, é meu marido. Ela vai ter orgulho de dizer assim, é meu marido. Então assim, uma mulher madura, irmãos, é uma mulher centrada. Uma mulher madura é uma mulher que sabe o que quer da vida, como um homem também maduro. Porque a Bíblia, porque um homem maduro, uma mulher madura, o que ela vai fazer? Ela vai entender o quê? Que o conforto dela tá dentro da casa dela. Uma menina nova, uma mulher madura, o que ela vai fazer? Eu não vou pra rua gastar dinheiro com lanche, porque minha casa, eu tenho marido, eu tenho filho, ela vai pensar no amanhã. A menina nova não, vai querer tirar onda passando fome dentro de casa. Vai querer, a mulher madura, ela vai deixar de comprar algo pra ela, pra comprar um ar-condicionado pra dentro da casa, uma geladeira nova, um fogão novo. Porque o casado, irmãos, ele pensa nas coisas de casa. A pessoa madura vivida, ela não tem tempo mais pra estar quebrando a cara. Então eu digo pra mulher, você, mulher, homem novo não é futuro pra você, tá? Menina, mulher, homem, menina nova não é futuro pra você também. O que é pra você, o que Deus tem pra você é coisa madura, é coisa boa. É um casamento conservador, é alguém que te ame, que te respeite e que te valorize. Alguém que pode dizer assim, eu vou, né? Eu vou ser fiel à minha esposa. Porque o homem, irmãos, eu tenho gente que diz assim, o homem só quer 3 coisas, né? Tem gente que diz, o homem só quer 3 coisas, sexo, jantar e comer. Irmãos, mentira. O homem não quer isso, pelo menos eu não quero isso não. Eu quero viver uma vida em paz e harmonia. Uma vida saudável, um relacionamento saudável, um relacionamento respeitoso, porque relacionamento ele consiste em respeito. Não tem essa de o cara ser casado e o cara querer viver a vida como solteiro. Tem homem que é assim, irmão. Tem homem que casa e acha que é solteiro. E quando você é casado e quer viver uma vida de casado, você vai viver uma vida de casado. Amém? Então, irmãos, nessa tarde, né, eu vou orar, né? Foi muito bom, né? Então, assim, valorize o seu companheiro, a sua companheira. Não compensa, mas também tem mulher também que é fogo, né, irmãos? Tem mulher que quer deixar o marido na prova também. Poxa, nosso fogo. Vigia, varoa. Vigia, o varão acostumou a viver uma vida de casado. Vigia. O varão acostumou. Entendeu? O varão acostumou. Entendeu? O varão quer namorar. Claro também que o homem também é burro, né, irmãos? Mulher não se compra, a mulher se conquista. O cara tá casado há 20 anos com a mulher dele, o cara não dá uma cantada na mulher dele. O cara não deixa ela ter o dia de rainha dela. Qual é o dia de rainha, bispo? Paga uma unha, um cabelo, uma rena, deixa a sua mulher bonita pra você, cara. Cuida da tua mulher. Aí chega um infeliz, chega cansado do trabalho e diz assim, pô, minha mulher não faz, tua mulher não faz nada, cara. Cuidar dos seus filhos que são atentados pra caraca. Mais criança que uma, parece que tem 50 crianças dentro da tua casa. Aí você diz que a sua mulher não faz nada. Quem lava a sua roupa, o infeliz? Quem lava a sua roupa? Quem faz a sua comida? Então para de falar que a sua mulher não faz nada dentro de casa. Ah, bicho, a mulher tá gorda. Claro que ela tá gorda, pô. Botou 3 bacuí desse aí de dentro da barriga dela. Roeu a carne, roeu o osso. Agora tem que paga uma academia pra tua mulher. É porque tem homem que só humilha a mulher. E mulher nasceu para ser bem tratada, nasceu para ser bem amada. Por isso que eu falo para você,
Mulher aqui em casa, irmãos, quando eu tenho, que é difícil. Por isso que eu botei esse telefone aqui, ó. Você que quiser, irmãos, gostou do meu estudo, irmãos, eu vou orar por todos aqui na live. Essa aqui é o meu contato, amém? Se você quiser, bispo, eu vou mandar uma oferta para abençoar a sua vida, porque eu gosto, irmão, do seu estudo. Irmão, se você vê que você tá com uma pessoa e que ela não tá crescendo, você larga, irmão. Entendeu? Eu namorei uma mulher quando eu era jovem, irmão, e só eu que crescia. E ela não crescia, irmão, só eu que crescia. Aí ela também me pergunta, por quê, bispo? Porque ela era anã. Então, era um jogo desigual. Entendeu? Era um jogo desigual. E Deus não une pessoas. Então, irmãos, você tem que... Então, eu tive que largar, porque era um jogo desigual. Né, irmãos? Irmãos, o nosso país está indo de mal a pior. Irmãos, você viu na televisão, o cara foi assaltar. Irmão, esse cara não merecia estar aposentado, não é possível, cara. É o mundo mesmo, o mundo tá perdendo mesmo, irmãos. Irmãos, um cadeirante que tinha problema, acho que na cabeça, né, algum problema, ele não mexia as mãos, só mexia os pés. Irmãos, você acredita que eu acho pra mim que ele não deveria nem estar aposentado, porque para segurar um revólver debaixo do pé e com a cadeira de roda elétrica, né, irmãos? O cara cadeirante, o cara tava assaltando, cadeirante, meu Deus. Irmãos, é o final dos tempos, irmãos. O cara cadeirante mandou um bilhete, escreveu um bilhete dizendo que era um assalto. Irmãos, e foram ver, a polícia foi atrás do cara. O cara não era cadeirante mesmo, irmãos. Irmão, onde nós vamos chegar, irmãos, com isso? Será que ele achou que a cadeira de roda dele era um carro? Ou era uma moto, que ele ia dar uma fuga? Irmãos, é final dos tempos, irmãos. É final dos tempos. Estamos no tempo apocalíptico. No tempo de apocalipse, né, irmãos? Então, irmãos, vou orar por você e quero pedir você, irmãos. Viviane, Deus abençoe, tá? Que a sua vida, a sua família, tá? Deus abençoe a Manuela, que tá comigo aqui, né? A missionária Michele também, o Jorge, né? Então, assim, a Elisete, a Vitória, que tá sempre comigo, Vitória, a Paz, a Adriele, né? Adriele, né? Irmãos, estamos no final dos tempos, né? Estamos no final dos tempos. Eu quero abençoar a sua vida e quero pedir você, irmãos, que pode abençoar a minha vida com uma oferta. Tem valor não, irmãos. É o que Deus tocar no seu coração. Amém? Eu sou pastor, tenho minha igreja é humilde. Amém? A gente pagamos um aluguel. Meu sonho é a gente botar uma boa estrutura para o povo. E eu quero convidar você que pode, irmãos, ajudar essa obra. Uma oferta. Porque isso aqui que nós estamos conversando, estamos rindo, estamos saindo, mas é um culto, irmãos. É um culto online, sabe? É bom, obrigado por vocês que me seguem, irmãos, que gostam da minha palavra. Eu prometo para vocês, eu não vou fazer live sem camisa, porque eu sou homem de Deus, irmãos. Sem camisa eu não faço, não. Porque eu nem vou falar que Deus falou comigo que eu tô sem camisa, porque isso é um abuso. E nem vou fazer tatuagem, porque sou cristão, irmãos. O corpo nosso é santo, isso aqui é morada. Morada de Deus. Que tem profeta que faz tatuagem, né, irmão? Que ele vai fazer tatuagem, que entra na live sem camisa, né, dizendo que Deus falou com ele. Se Deus foi chamar Adão se escondeu porque estava nu. Eu não sei porque esse profeta sem camisa falou que Deus chamou ele. Mas amém, cada um com seu cada um, né? Cada um serve a Deus da sua maneira. Não mais como a Bíblia. Ele não quer. Então, irmãos, você que pode aí abençoar minha vida. Me abençoar, irmãos. Né? Abençoar com amor. Vou botar aqui, ó. Isso aqui é o meu telefone. Tá, irmãos? Aqui é o meu telefone. Né? Isso aqui.
tá? Isso aqui é o meu número de telefone. Isso aqui pode abençoar minha vida, irmãos, o meu ministério, amém? Abençoar, eu quero comprar lá para a igreja um microfone, né? O microfone da Kadosh, porque meu povo é o povo humilde do Bolsa Família, né? Mais a gente ajuda de que é ajudado. E eu queria pedir, bicho, quanto tá esse microfone? Irmãos, um microfone bom, tá R$1.000. Pra gente poder cultuar, né, ao Senhor. Eu queria pedir a sua ajuda. Então assim, estamos no final dos tempos, né? Aí esse cara, voltando antes de eu dar uma mão, o cara roubou um cara na cadeira de roda, não mexia o corpo nem o pescoço, só mexia os dedos. O cara com uma pistola, com 8, e até mais da mão no pé. Não, ele não é cadeirante não. Eu tenho que um malabarista de circo. Não é possível, irmão, não é possível. Irmãos, eu nunca vi isso na minha vida. Então, irmãos, você que pode abençoar minha vida, meu ministério, uma oferta. Porque não é o valor, porque as coisas estão difíceis. Claro que tem gente que tem gente que não tem, não é verdade? E eu queria pedir a sua ajuda. Você que me segue, irmão, você que está comigo, você que não é melhor, que pode ajudar com uma oferta voluntária. Isso aqui é meu telefone, é a PX, a chave, né, irmãos? Você que pode ajudar com uma oferta voluntária, com que Deus tocar no teu coração, amém? Não é o valor, amém? É uma oferta simbólica. Por quê, irmãos? Eu hoje não vivo do altar. Eu hoje, porque a minha igreja não tem condições, né, de me manter, né, nem de manter, nem ter obrigação, porque a Bíblia diz o que? Trabalhar dia e noite, né? Então, quero que você que pode ajudar com uma oferta, bispo, é meu telefone, é a minha chave. Quero pedir você que pode ajudar e vou orar por você, porque eu estou no propósito, eu estou no jejum. Estou no jejum. Fiz aqui, ó. Fiz aqui um bolo de fubá para entregar o jejum. Porque nós estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra porque estamos em guerra. Comi esse bolo de fubá aqui, né? Bolo de fubá da sogra, que a sogra fez. Será que eu morro hoje? Será que eu morro hoje? A sogra que fez. Será que eu morro hoje? Será que eu morro, irmãos? Eu vou comer. Será que eu morro? Eu tô até olhando aqui bem, apresentar a Deus, porque é a sogra que fez, irmão. Ex-macumbeira, né? Ela é ex-bruxa, né? Eu tô pensando aqui como eu como isso aqui pra mim não morrer. Porque ela não comprou veneno e botou. Ela é o próprio veneno, cai. Entendeu? A cobra foi morder ela e morreu. Tu acredita, irmãos? Irmãos, é sério. Minha sogra foi morrer por uma jararaca. E a cobra que morreu. Não, irmãos, eu tô falando sério. Diante de Deus, irmão. Se não acredita, a gente no monte orando, irmãos. A gente foi pro monte contar isso aqui. É sério mesmo. Irmão, a gente foi pro monte orar. Né? Monte orar. A gente até numa mata fechada, todo mundo, irmãos. A minha sogra algo me mordeu. Quando a gente foi ver, irmãos, a jararaca tinha mordido a minha sogra. E quem morreu? A cobra, porque o veneno da minha sogra era mais forte. Levou uma cobra pro hospital, a cobra morreu. Levou uma cobra pro hospital, a cobra estava morta. O médico falou isso. Aí eu falei, a senhora que tem que ser presa, porque é a senhora que matou o animal, isso é cadeia. Entendeu? Irmãos, não aconteceu nada com a velha, tomou injeção, a cobra que morreu. A cobra que morreu, irmãos. Eu nunca vi isso na minha vida, irmãos. Ali, não sei que veneno é esse. Pra tu ver, eu peguei um pouco do veneno da minha sogra, irmãos, é tão forte, que eu joguei aqui em casa, matou as baratinhas todinhas, irmãos, essas franzinas. Eu vendo o veneno da minha sogra. O veneno da minha... é muito bom, irmãos. O veneno da minha sogra irmãos, é muito bom. Mata mosquito, mata barata, mata pernilongo, mata cobra, mata rato. Irmãos, vende o veneno da minha sogra. Irmãos, ela é muito boa. E fora, irmãos, fora que ela tem uma, fora que seca, bom, não vou falar porque ela pode ouvir se ela não tá aqui, irmãos. Fora que a inveja dela seca a pimenteira, tá? Seca a pimenteira, irmãos. Eu fui numa casa com ela, irmãos. Ela falou assim pra mulher, que copo bonito, irmãos. O copo quebrou. Até hoje ela ficou com raiva de mim. O copo
novinho que a mulher comprou do vidro grosso, quebrou na mão da mulher no meio. Ela falou, né? Não é inveja não, tá? Eu falei, é melhor ter uma mulher dessa como minha amiga, porque se alguém mexer comigo, irmãos, ela joga praga. Se alguém mexer comigo, eu dou o copo do veneno dela. De que ter uma mulher dessa como inimigo, como amiga, inimigo. Então assim, irmãos, mas é sério, essa história que eu tô dando pra você, irmãos, é sério mesmo, tá? Essa história que eu tô dando pra você é sério. A jararaca mordeu ela e morreu, a cobra jararaca. Tinha foto. Morreu, irmãos. Mas assim, vamos orar então? Vamos entrar nesse período de oração? Brincando, irmão, minha sogra é uma benção, poxa, boazinho, brinca assim com ela não gosta não, mas é brincadeira. Minha sogra é bom longe, né? É bom longe, uma vez no ano. Vamos orar, irmãos, pra gente fechar. Se puder ajudar com uma oferta, que Deus tocar no teu coração, tá? Vamos orar por tudo. Agradecer a Deus por essa segunda-feira maravilhosa. Tá, irmãos? 3 horas eu vou entrar, mas é só revelação, amém? Bendito Deus, eterno e glorioso Pai. Senhor, te entrego meu jejum aqui, Pai, pela vida, Senhor, da Silvane, da Viviane, pela vida do Robert, pela vida, Pai, da Emanuela, pela vida, Senhor, pela vida da minha amiga do Maravilha, Senhor, Michele, do Jorge, pela vida de todos que estão aqui nessa live, pela vida da Elisete, pela vida do Cláudio, pela vida da Elis, pela vida do Ricardo, pela vida do Ângelo, pela vida da Cícera, pela vida da Leilane, pela vida, Pai, de todos que estão nessa live. Eu te entrego esse jejum, Senhor, e na oração que 1000 venha cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e pela Lúcia, e nós não vamos ser atingidos, porque a sua verdade é escudo bloqueio. Senhor, bloqueia a inveja, bloqueia o olho grande, bloqueia toda a reza, toda oração contrária, toda obra de macumba. Que 1000 venha cair ao nosso lado, praga das nossas vítimas, nós não vamos ser atingidos, porque a maldição sem causa não vai prosperar. Porque como podem amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Porque toda ferramenta preparada contra a nossa vida não vai prosperar. Toda língua que se levanta em juízo, o Senhor a condenará. Essa língua fofoqueira, essa língua de maldizente, começa, Senhor, a quebrar a força dela. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Estaremos sempre por cima, nunca por baixo. Teremos para emprestar a muitos e nunca vamos tomar emprestado. Porque nós não vamos atrás das bênçãos, mas as bênçãos de Deus que vão vir até a nossa casa, até o a nossa família, porque aonde nós pisar a planta dos nossos pés, nós vamos prosperar, porque o Senhor vai nos dar a terra como herança, vai abençoar o fruto da nossa mão, como Isaac. Vamos lançar uma semente no trabalho, uma semente na salva e vamos colher 100 por ela, porque essa é a herança, porque essa é a herança. Deus vai abençoar a obra das suas mãos e vai cercar a sua casa de bens. Senhor, te entrego o meu propósito de jejum, o meu propósito de oração, o meu propósito, Pai, como cheiro suave às suas narinas, pela vida dos meus seguidores, pela vida das minhas seguidoras, pela vida dos que estão comigo aqui nessa live, que eles vão viver uma semana de vitória. Libera, Pai, o processo deles, a causa da justiça, restaura o casamento, restaura a família, restaura o lar, casa essa varoa solteira, casa esse varão solteiro, que o Senhor venha abençoar a vida em todas as áreas, saúde, vida financeira, vida familiar, que todas as bênçãos de Deus venham repousar sobre a casa dele e sobre a casa dela, em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, enquanto vamos dar a bênção apostólica, porque isso aqui é um culto, isso aqui é a minha chave e meu telefone. Se você quiser mandar uma oferta para o meu ministério, abençoar a minha vida, deixa Deus te usar, amém? Porque o que para você é pouco, para mim pode ser muito, amém, irmãos? O que para você aqui é pouco, para mim pode ser muito. 20 reais para você não é nada, para mim pode ser uma mistura, para mim pode ser um leite para meus filhos. Então o que para você é pouco, para mim pode ser muito, amém, irmãos? Então estendam a mão para frente, né? Que o amor de Deus, a comunhão, a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos os salvos e todos digam
Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor pelejará por vós e vós calareis, porque você estará firme no monte de Sião. Que Deus vos abençoe, irmãos, a todos.